Bits, bytes, gigabytes, softwares, hardwares, processadores. A memória de todo mundo sendo atualizada num segundo. Processos antes pertencentes apenas ao cérebro humano, executados por uma máquina. Os neurônios se transformaram em peças minúsculas que compõem chips e transmitem vídeos, áudios, dados. Fazem o planeta girar numa velocidade estonteante, sem parar. Esse é o mundo em que vivemos. E é por esses elementos que estamos cercados em qualquer lugar. Principalmente nos Estados Unidos. Principalmente no Texas. O estado tem uma política de baixos impostos para empresas do setor tecnológico, além de uma localização centralizada que facilita a comunicação com os dois lados da América. E é na região de Dallas que fica um dos maiores corredores de tecnologia do planeta, uma engrenagem que conta com a ajuda de vários brasileiros. Hoje, tratamos dos brazucas tecnológicos do Texas. O João hoje é um dos responsáveis técnicos pela segurança do sistema de grandes empresas espalhadas por todo o mundo. É o soldado que combate os hackers, vírus e bugs. Deu problema nos computadores de uma companhia no Azerbaijão, na França ou no Chile, o telefone dele pode tocar. Tem eu acho que é uma das carreiras mais odiadas para quem é o usuário comum, entendeu? Essa vida começou porque ele sempre quis morar fora. Trabalhava com informática, mas numa empresa de combustíveis no Brasil. Até que pintou a chance de vir para os Estados Unidos. Quando eu vim para aqui, eu falei, daqui eu não mudo. Como todo brasileiro, eu falei, vou realizar meu sonho de consumo. Agora eu vou comprar uma casa para ficar mais difícil de me mudar para algum lugar. O contrato do João era temporário quando ele chegou aqui. Mas em menos de um ano, ele trocou de emprego 2 vezes e conseguiu uma posição fixa numa das maiores empresas de tecnologia no mundo. E para sua família, como é que funcionou essa transição? Todo mundo esperava que um dia você voltasse e de repente você não voltou. Eles não vinham para cá porque sabiam que eu ia voltar, né? Agora eles vêm para cá porque eles vêm mais vezes para cá, justamente porque eles sabem que eu tô ficando. Como é que foi que a sua mãe descobriu que o filho dela, enfim, estava vindo para os Estados Unidos? Chegou um envelope cheio com todo o documento, todo o meu histórico escolar, mais toda a papelada. Aí ela viu, tem um papel de imigração aqui. Eu falei, mãe, tô indo para os Estados Unidos. Aí foi quando ela deu um susto, ela falou, já sei que eu não sou cardíaca. 7 anos depois, Dallas se tornou um lugar onde esse brasileiro se sente em casa. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho, sou apaixonado pelo que eu faço. E é difícil você conseguir achar a mesma coisa no Brasil para fazer aqui. As possibilidades que a gente tem aqui dentro são infinitas. Como é ser imigrante e viver num estado tão republicano? Acho que esse é o estigma do Texas, entendeu? Todo mundo fala, quando fala everything is bigger in Texas, o povo tem que pensar também que o povo do Texas tem um bigger heart. O povo tem um coração gigante aqui, justamente pela diversidade de cultura e por ser e também ter muito latino. As raízes desse latino em questão vêm do Rio de Janeiro. Quais são as grandes diferenças entre viver no Rio e viver no Texas? Sinto falta de esquina, de boteco. Sinto falta de esquina, boteco, de andar na rua, porque aqui tudo é de carro. Sinto falta das referências do tipo, vai na padaria de fulano, vira à esquerda, tem a lojinha de ciclano, vira à direita. Esse tipo de referência você perde aqui. No Rio de Janeiro você liga para alguém, vamos para qualquer lugar. Não tem hora, não tem compromisso, não tem nada, você simplesmente vai. Né? Então, aí aqui é tudo planejado, porque tudo é muito distante. Mas é uma adaptação, é a adaptação. É o que você, por um lado, você perde essa coisa, mas em compensação, como carreira profissional, foi fantástico.
Se foram grandes as mudanças na vida do João, foram enormes na vida do Saulo, colega dele de trabalho. Olha como ele era quando chegou aqui. Depois de muito pedalar e malhar no Texas, são 30 quilos a menos. Mas toda essa melhoria na qualidade de vida começou a ser escrita lá atrás. O que foi que acabou te trazendo para os Estados Unidos? Foi um pequeno detalhe, né, que acabou mudando a sua vida toda. Eu vi um anúncio na Folha de São Paulo, de uma empresa em Nova York querendo contratar um engenheiro, uma pessoa, um consultor. Aí eu dei, um anúnciozinho assim, aí eu, vou tentar. E a pessoa me chamou para uma entrevista. Na época, ainda a gente fez uma entrevista pela internet, eu botei um sol terno daqui para cima e fiz uma entrevista pela web, por uma câmera preta e branca. E isso foi em 2000, mas não deu certo. Assim, eu fiquei o contato, mas acabou não dando certo porque não tinha visto na época. E em 2002, quando eu resolvi que eu queria mudar de carreira, mas já tinha progredido, aí eu fui para o Canadá estudar inglês e aproveitei para visitar a empresa. E quando eu voltei para o Brasil, ele disse, eu gostei muito de você e tal, e agora tem visto. Ele não titubeou, fez as malas e veio, com a esposa e 2 filhos, para Nova York. Mas pouco tempo depois, trocou a mais cosmopolita das cidades pelo clima interiorano de Austin, onde uma outra empresa o contratou. A dança das cadeiras continuou, até ele chegar onde ele está hoje em dia. Apareceu essa oportunidade aqui no Centro de Suporte para a Latinoamérica e eu apliquei e a gente viemos para cá em 2008. Ou seja, o inglês que levou o Saulo para o Canadá, que levou o Saulo para Nova York, agora anda em segundo plano. O que tem valorizado esse profissional, além da capacidade técnica, é a língua portuguesa e o espanhol. Em Nova York eu fazia a entrega da consultoria, do projeto, né? Agora eu estou do outro lado, quando não funciona, e aí eu estou quem recebe a ligação e tenta ajudar a empresa a resolver um determinado problema. E o que apaixonava o Saulo pela informática, o fato de ser uma ciência exata, onde algo está certo ou errado, está dando lugar, acredite, à psicologia. Por que você acha que te alocaram nesse lugar, fazendo o trabalho que você está fazendo hoje? Essa é uma coisa interessante. Quando a gente trabalha com um cliente latino, não só o brasileiro, existe a paixão. E isso não funciona bem quando você tem um engenheiro de suporte que não é latino. A gente entende essa cultura e a gente sabe administrar isso e convencer o cliente de uma forma amigável de como é que a gente tem que fazer, né? Uhum. Então, muito não só a língua, mas a política, a vivência da cultura. A cultura na Casa do Saulo é a dos encontros. É lá que boa parte da comunidade brasileira em Dallas se reúne com regularidade. Os nordestinos de Alagoas agitam a cidade. Minha esposa me completa, porque eu sempre fui voltado para o computador, né, para o 01, e ela é a social da família. E foi incrível que ela criou uma comunidade, ela juntou pessoas que ela sai conhecendo, ouve o português na rua, diz, não, eu tenho que conhecer. E hoje a gente às vezes já chegamos a ter 70 pessoas em festa de aniversário, em nossa casa, 40 pessoas, é comum. É uma festa básica, digamos assim, que ela faz. No próximo bloco, a tecnologia pelos olhos de um sansei imigrante. Realmente é uma experiência de vida e uma experiência profissional.